aí galera, tudo bem? Professor Anderson Pinheiro de novo na área e hoje a gente vai ter uma aula sobre nomenclatura de compostos orgânicos, particularmente aqueles de cadeia ramificada. É onde a pedra dói mais no sapato da gente, né? Não dá para falar de nomenclatura de cadeia ramificada sem antes dominar os chamados radicais orgânicos. 80%, queridos, da dificuldade dos alunos com nomenclatura se refere a esses carinhas bem aqui. Lá no seu material, você vai encontrar uma tabela com os principais radicais orgânicos que eu quero que você memorize. Se eu não estou equivocado, na página 304 do seu material. Você vai encontrar uma tabela com todos esses radicais. Mas eu vou discutir aqui rapidamente, dando uma pincelada básica sobre a nomenclatura desses caras, para a gente poder implementar na nomenclatura das cadeias ramificadas, tá certo? Primeiro, vamos dar uma olhada bem aqui. Me acompanha com esse carinha bem aqui. Lembra quem ele é? Um carbono, qual é o prefixo? Met. Como aqui só tem ligações simples em fixo, an. E a terminação O, por se tratar de um hidrocarboneto. Nós estamos lidando com o metano. O metano, que diga-se de passagem, pertence à classe dos alcanos, né? Você lembra que um alcano é um hidrocarboneto de cadeia aberta e saturada. Você sabe também que cada ligaçãozinha dessa bem aqui representa um par de elétrons que está sendo compartilhado, de tal maneira que, nesse caso, o carbono se encontra com 2, 4, 6, 8 elétrons na sua camada de valência, satisfazendo o octeto e, portanto, estando estável. Vamos admitir agora que alguma força da natureza venha e leve embora um desses átomos de hidrogênio. O que é que vai acontecer? O hidrogênio foi embora levando o seu elétron e deixando para trás um elétron desemparelhado do átomo de carbono. Esse elétron desemparelhado é o que a partir de hoje nós vamos chamar de valência livre. E é isso, ou seja, é essa valência livre que vai caracterizar aquilo que nós chamamos de radical livre. Então, a partir de agora, eu tenho um radical livre. Portanto, se um dia perguntarem para você o que é um radical livre, você vai dizer que um radical livre é um átomo ou grupo de átomos que apresenta pelo menos uma valência livre na sua composição. No momento que o hidrogênio foi levado embora e que aquele elétron ficou disponível, o que foi que aconteceu? Eu quebrei o octeto do carbono, percebe? Eu tenho agora 2, 4, 6 mais 1, 7 elétrons. Ou seja, os radicais livres são estruturas extremamente instáveis, já que houve a quebra do octeto do átomo de carbono. E exatamente por serem estruturas instáveis, os radicais são altamente reativos, ou seja, eles vão atacar qualquer estrutura que possa devolver esse elétron que foi levado embora. É por isso que a tendência de um radical livre no organismo é se conectar a diversas estruturas e alterar o formato dessa estrutura, através do quê? Da sua valência livre. Então, não esqueça, quando te perguntarem o que é que caracteriza um radical, o que é que você vai responder? A valência livre. E para que é que o radical vai usar essa valência livre? Para se ligar numa estrutura maior para poder se estabilizar novamente. E daqui a pouquinho a gente vai chamar essa estrutura maior de cadeia principal. Beleza? Anderson, como é que se faz a nomenclatura de um radical? É muito simples. O nome de um radical é feito pela junção entre prefixo, ou seja, o número de átomos de carbono, mais a terminação -il. Então, daqui por diante, se terminou em -il, você já sabe que está trabalhando com um radical. Por exemplo, esse cara bem aqui tem um átomo de carbono na sua estrutura. Qual é o prefixo? Met. Como agora ele é um radical, já que ele tem uma valência livre, a terminação -il vai me indicar que eu estou lidando com o radical metil. Tudo bem? E olha que interessante, o metil é um radical que derivou de um alcano, já que veio do metano. Portanto, a gente diria que ele é um radical alquila, ou seja, um radical que deriva de um alcano. Repetindo, o que é o radical alquila? É todo radical que deriva de um alcano pela perda de um hidrogênio e formação da valência livre.
Fechou? Então, repetindo, radical é toda estrutura que tem pelo menos uma valência livre. E ele vai usar essa valência livre para se ligar numa estrutura maior, que nós vamos chamar de cadeia principal. Como é que se faz o nome de um radical? Juntando o prefixo mais -il. O que é um radical? Alquila. Radical alquila, como é o caso do metil, é todo radical que teve origem em um alcano. Agora que a gente já sabe o básico de radical, eu coloquei aqui uma estrutura bonitinha para a gente analisar. Qual vai ser a nossa tarefa daqui a pouquinho? Para dar a nomenclatura dos compostos, eu vou precisar que você seja capaz de olhar para o radical e denominá-lo. Tá? 80% da nomenclatura depende que você seja capaz de reconhecer um radical. Então, vamos admitir que eu já te ensinei as regras de nomenclatura, que você já sabe escolher a cadeia principal e que essa faixa de azul bem aqui representa a nossa cadeia principal. Tudo que ficou de fora, as ramificações, elas vão indicar para a gente o quê? O radical. O que eu quero então? Que você olhe para cá e me diga o nome de cada um desses radicais que ficaram de fora da estrutura aqui, beleza? Então qual é a minha sugestão para você? Você quer dar o nome de um radical? Primeiro passo, isola esse cara, tá? E lembra que aquela ligação que conecta o radical na cadeia principal é onde um dia esteve quem? A valência livre. Tudo bem? Lembre-se, você quer dar o nome da ramificação, então esqueça a cadeia principal. Quantos carbonos nós temos aqui? 2, prefixo et. Como se trata de um radical, terminação -il, eu estou então diante do radical etil. Fechou? Bora para esse outro bem aqui. 1, 2, 3 carbonos. Vamos fazer o que eu sugeri ainda há pouco. Vamos isolar o grupo. Tudo bem? Veja que aquela ligação que conecta o radical à tua cadeia principal é onde um dia esteve quem? A valência livre. Beleza, então vamos lá. 1, 2, 3 carbonos. Prefixo para 3 carbonos, prop. E já que nós estamos denominando esse cara como um radical, terminação -il. Logo, nós estamos diante do radical propil. Agora, te liga no que vai acontecer aqui embaixo. Olha só. Quando eu isolar esse carinha bem aqui, olha o que vai ocorrer. Valência livre, correto? Eu tenho aqui 1, 2, 3 carbonos. Qual é o prefixo para 3 carbonos? Prop. E já que isso é um radical, terminação -il. Estamos então diante do radical propil. Aí você vai dizer, mas Anderson, propil? Você já falou do propil aqui em cima. É verdade. Então observa, este propil é igual a este propil? Não. Onde é que está a diferença entre eles? Na posição da valência livre. Você observa que no caso desse propil aqui, a valência livre está no carbono da extremidade. Enquanto que nesse caso aqui, a valência livre ficou num carbono fora da extremidade. Então são radicais diferentes. Se eles são radicais diferentes, eles não podem ter a mesma nomenclatura. Alguma coisa eu vou ter que fazer para diferenciar a nomenclatura desses caras. No primeiro caso, nós chamaríamos este aqui de N-propil, onde esse N significa que a cadeia é normal. Veja, eu estou olhando só para a ramificação, não estou me interessando pelo resto da estrutura, tá? A cadeia é normal e a valência livre encontra-se na extremidade. Só que hoje em dia a gente não usa mais esse N, então nós vamos chamá-lo simplesmente de propil, fechou? Agora, se eventualmente você se deparar com um exercício em que apareça esse N, já sabe qual é o significado. N quer dizer que a cadeia é normal e o grupo do teu interesse, no caso a valência livre, encontra-se na extremidade, beleza? E nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer? Me acompanha. Se eu colocar a minha mão em cima do carbono que é dono da valência livre, o que é que você observa? Que os dois lados que sobram são exatamente iguais. Por isso, esse aqui nós vamos chamar de isopropil. Lembrando que o prefixo iso significa o quê? Igual. Por que isopropil? Porque quando eu separo o carbono da valência livre, os dois lados que sobram, ou seja, as duas extremidades, são exatamente iguais. Então, no que diz respeito ao propil, nós temos dois, o propil e o isopropil. Beleza? Vamos dar sequência, vamos trabalhar. Olha o que aconteceria agora bem aqui, queridos. Eu vou isolar
ok? A ramificação cujo nome eu quero atribuir. Lembra? A ligação que conecta a ramificação na cadeia principal é onde um dia esteve a valência livre. Olha que interessante. 1, 2, 3, 4. Qual é o prefixo para 4 carbonos? But, mais a terminação il. Olha, vamos aproveitar logo. Olha o que aconteceria nesse caso bem aqui. Se a gente isolar todinho o grupo. 1, 2, 3, 4. Também tem 4 carbonos. Prefixo but, terminação il. Lembrando que a ligação de conexão é onde um dia esteve a valência livre. Olha esse outro bem aqui. Vamos isolar. Olha que interessante, te liga. 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo but, terminação il. E a ligação de conexão é onde um dia esteve a valência livre. E finalmente, olha só para a tua surpresa, 1, 2, 3, 4, prefixo but, terminação il. Você percebeu o que foi que aconteceu aqui? No que diz respeito a 4 átomos de carbono, são possíveis 4 radicais butis completamente diferentes entre si. Tá? Então, se eu tenho 4 radicais do tipo butil, eu não posso ter a mesma nomenclatura para os 4, concorda comigo? Alguma coisa eu vou ter que fazer para diferenciá-los. E, obviamente, quem vai ser a minha referência para diferenciá-los? A posição da valência livre. Vamos começar a fazer a diferenciação, então? Vamos lá. Se você observar essa cadeia aqui, ela é normal. Veja, esqueça a cadeia principal. Você quer dar o nome da ramificação? Então, olha só para ela. 1, 2, 3, 4, but, e o porquê a ramificação. Como a valência livre ela está no carbono da extremidade, como nós deveríamos chamar esse aqui? N-butil, já que a cadeia é normal e a valência livre encontra-se na extremidade. Mas esse aqui, lembra, a gente vai chamar simplesmente de butil. Já nesse caso bem aqui, esqueça a cadeia principal. Classifique esse carbono para mim. Por que esse? Porque ele que é o dono da valência livre. Ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. Se você esquecer a cadeia principal, você vai ver que ele é um carbono secundário. Por isso, esse aqui nós vamos chamar de sec-butil. Anderson, eu posso chamar esse aqui de isobutil? Não, porque se você colocar a sua mão em cima do carbono da valência livre, o que ficou desse lado não é igual ao que ficou desse bem aqui. Tranquilo? Então, aquele ali é o sec-butil. E esse bem aqui, vamos lá? O carbono da valência livre, esqueça a cadeia principal. Se você olhar para o carbono da valência livre, você vai ver que ele é um carbono terciário, assim como esse aqui era um carbono secundário. Anderson, esse carbono aqui é quaternário, olha, 1, 2, 3, 4. É verdade, se você olhar no contexto geral, ele é um carbono quaternário. Mas você não quer dar o nome da estrutura toda, você quer dar o nome só da ramificação, então você vai se concentrar só nesse cara. Desprezando a cadeia principal, você vai ver que esse carbono é terciário. E por estar ligado a um carbono terciário, eu vou chamar esse cara de terc-butil, para que quem leia but saiba que tem 4 carbonos e o que tem uma valência livre e ela está no carbono terciário dessa ramificação. Eu sei o que é que você está querendo me perguntar, mas Anderson, se eu colocar minha mão aqui em cima, os lados são todos iguais. Não era para eu chamar esse cara de isobutil? Eu concordo quando você diz que os lados são todos iguais, mas te liga, eu só uso o prefixo iso quando eu tenho 2 extremidades iguais, enquanto que aqui eu tenho 3 extremidades iguais. Por isso que esse vai ser chamado de terc-butil. O isobutil é esse carinha bem aqui, olha. Este é o isobutil. Mas por que, Anderson, esse é o isobutil? Observa, se eu colocar minha mão em cima do carbono da valência livre, o que é que você encontra caminhando para a direita? CH, CH3. O que é que você encontra caminhando para a esquerda? CH, CH3. Ou seja, 2 extremidades ou 2 caminhos exatamente iguais. Então, por enquanto, bora recapitular. Quais os radicais que a gente encontrou por enquanto aqui? Etil, vamos destacar bem aqui, o radical etil. Nós encontramos o radical isopropil,
nós trabalhamos com radical propil, falamos do terc-butil, encontramos o radical butil, bem aqui nós temos quem? O isobutil e o sec-butil. Existem dois radicais de natureza aromática que são muito importantes, eu preciso muito que vocês fiquem atentos para eles, tá? Se nós isolarmos bem aqui, admitindo que isso aqui seja a cadeia principal. Se nós isolarmos somente esse cara, o que foi que ficou aqui de fora? O anel aromático. Quando a tua cadeia é o anel aromático, ou melhor, quando a tua ramificação é o anel aromático, você passa a chamá-lo de fenil. Pelo amor de Deus, cuidado para não confundir o fenil com esse outro carinha bem aqui de baixo. Eu não quero nem falar ainda o nome dele, eu já quero logo te mostrar onde é que está a grande diferença entre os dois. Veja que nesse cara aqui, a valência livre está diretamente no anel aromático, enquanto que aqui embaixo, a valência livre está num carbono fora do anel aromático. Este radical bem aqui nós vamos chamar de benzil. Então, cuidado para não confundir. Sabe por quê? Porque, como você bem deve lembrar, o nome do anel aromático é benzeno. E é muito comum chamarem esse cara de benzil. Cuidado, eu concordo com você, por isso eu vou pedir para você redobrar sua atenção. Tá legal? Quando a ramificação for só o anel aromático, fenil. Quando além do anel aromático eu tiver esse grupo CH2 bem aqui, eu tenho o radical benzil. E ó, só para não esquecer, o menor radical alquila de todos, quem é? Já falei dele hoje para você, trata-se do radical metil. Meu filho, existem outros radicais além desses daqui? Certamente que existe. Mas no que diz respeito à nomenclatura, dentro do que a grade do Enem, do que a matriz de referência pede para a gente, esses radicais aqui são os radicais imprescindíveis, é o mínimo que eu preciso que você conheça. Tranquilo? Então vai sentar e decorar esses radicais aqui. Isso aqui é o alfabeto. Agora eu vou te ensinar a ler. Então, eu preciso que você memorize esses radicais. Isso daí tu não vai gastar mais do que 10 minutos para decorar tudo. Aliás, 10 minutos é até tempo demais. Depois que você entende a sistemática, já era, coisa muito simples. Beleza? Então vamos lá. Agora que a gente já sabe o que é um radical, como é que ele se conecta na cadeia principal e como denominá-lo, vamos finalmente aprender a montar a nomenclatura de cadeias ramificadas. Olha só, a nomenclatura de uma cadeia ramificada ela é feita com base em 3 passos fundamentais. Primeiro passo, encontrar aquela que nós vamos chamar de cadeia principal. Encontrou a cadeia principal? Próximo passo, enumerar desde que haja necessidade. Enumerou a cadeia, o teu objetivo final, que é para correr para o abraço, que é escrever o nome do composto propriamente dito. Então, repetindo, achar a cadeia principal, enumerar e escrever o nome do composto. Agora, cada etapa dessa, ela tem o seu próprio conjunto de regras. Por exemplo, quem vai ser a minha cadeia principal? A cadeia principal vai ser aquela que possuir, antes de mais nada, o quê? O carbono do grupo funcional. Se não houver grupo funcional, ou se houver mais de uma possibilidade, escolher aquela que tiver o maior número possível de insaturações. Não havendo insaturação ou havendo mais de uma possibilidade, escolher aquela que tiver o maior número de carbonos. E se ainda assim o empate persistir, você vai escolher aquela que tiver o maior número possível de ramificações. Meu filho, é importante você entender que isso aqui é uma ordem hierárquica. Ela tem que ser respeitada exatamente nessa sequência. Então, de quem é a maior prioridade? Do grupo funcional. Depois é de quem? Da insaturação. Depois é que vem tamanho. Ou seja, o número de carbonos é o terceiro critério em ordem de prioridade. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala cadeia principal, muita gente pensa logo o quê? É a maior de todas. Não necessariamente. Cadeia principal é aquela que tem os itens mais importantes. Às vezes a cadeia principal ela é pequenininha, mas ela tem os itens mais importantes como grupo funcional e insaturação. Tudo bem? Se tiver mais de uma possibilidade em relação ao número de carbonos, eu escolho aquela que tiver o maior número de ramificações. Tá? Escolhi a cadeia principal. Qual é o próximo passo? Eu vou enumerar essa cadeia.
sempre começando da extremidade mais próxima de quem? Adivinha? Do grupo funcional. Se não houver grupo funcional, da extremidade mais próxima da insaturação. Se ainda assim o empate persistir, você vai começar da extremidade mais próxima de quem? Das ramificações. Então você que é uma pessoa inteligente já percebeu que não existe nada mais importante numa cadeia do que o grupo funcional. Aquele átomo que não é nem carbono nem hidrogênio. Isso é o grupo funcional. Depois do grupo funcional, o que é mais importante? A insaturação. Então, esses aí são teus 2 pontos de referência sempre que você vai montar a nomenclatura. Escolheu a cadeia principal, enumerou a cadeia principal, o que é que você vai fazer agora? Você vai escrever o nome, mas até isso tem regra. Como é que você começa escrevendo o nome do composto? Primeiro você escreve o nome das ramificações, ou seja, daqueles radicais que a gente falou ainda há pouquinho. Detalhe, sempre que você for escrever o nome dos radicais, ou seja, das ramificações, você vai colocá-los em ordem alfabética. Não esquece disso. Os radicais sempre organizados em ordem alfabética. Colocou os radicais em ordem alfabética, vai para o nome da cadeia principal. E como é que faz o nome da cadeia principal? Basta você pegar prefixo, juntar com infixo e adicionar o sufixo. Lembrando que o prefixo indica o número de carbonos, o infixo o tipo de ligação entre os carbonos e o sufixo vai te indicar qual é a função orgânica. Fechou? Então, agora que ficou claro para você quais são os 3 passos e quais são os critérios, vamos aplicar nessa estrutura bem aqui ao lado. Primeiro, isso é uma cadeia aberta ou fechada? Aberta, ou acíclica ou alifática. Ela é insaturada, veja que tem uma dupla entre carbonos. Ela é homogênea, porque apesar de ter alguém diferente, no caso o oxigênio, não está entre carbonos. E é uma cadeia ramificada. Meu filho, se a cadeia é ramificada, qual é o primeiro passo para atribuir a nomenclatura? Escolher cadeia principal. Cadeia principal é aquela que, antes de mais nada, tem o carbono do grupo funcional. A gente tem grupo funcional ali? Tem um grupo bem aqui, olha. Como é o nome desse grupo? Se você falou álcool, você se enganou. O nome do grupo é hidroxila. Álcool é a função orgânica. De qualquer maneira, como tem o grupo funcional hidroxila, eu já sei que a minha cadeia principal tem que passar por aqui. Veja, não precisa colocar hidroxila dentro. Basta ter o carbono que é dono do grupo funcional. Além do grupo funcional, o que é que eu busco também? O maior número possível de insaturações. Nós temos uma insaturação bem aqui, então eu já sei que a minha cadeia vai ter que passar por aqui, que é para contemplar a insaturação. Então veja, se ela vai ter que passar por aqui e vai ter que passar por aqui, não tem jeito, eu vou selecionar este caminho bem aqui, porque é por aqui que a minha cadeia principal vai ter que passar. Você já percebeu que a cadeia principal é tipo uma rodovia, né? Ela tem que ter uma entrada e tem que ter uma saída, então eu tenho que definir por onde ela vai passar. Anderson, por que você não fechou bem aqui então? Porque além do grupo funcional e da insaturação, eu também busco o maior número possível de carbonos. Por isso eu vou estender o máximo possível a minha cadeia e por isso esta bem aqui é a minha cadeia principal. Beleza? Anderson, mas se você tivesse vindo para cá, a tua cadeia teria ficado maior. É verdade, mas eu teria deixado de fora quem? A insaturação. E insaturação é mais importante que número de carbonos. Beleza? Escolhemos a nossa cadeia principal. Primeiro passo, ok. Qual é o próximo passo? Enumerar essa cadeia. O que é mais importante? Grupo funcional ou insaturação? Se você respondeu que o grupo funcional é mais importante, você tem razão. Então, eu vou começar a enumeração da extremidade, veja, não é do grupo funcional, é da extremidade mais próxima do grupo funcional. Portanto, esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e, finalmente, carbono 7. Pronto, escolhi a minha cadeia principal, enumerei a minha cadeia, agora vamos para aquilo que a gente queria desde o princípio, que é escrever o nome do composto. Tá? É agora que vem a informação anterior.
Eu só vou poder escrever o nome desse composto se eu primeiro atribuir o nome das ramificações. Como é o nome dessa ramificação bem aqui? Esse é o etil. Bem aqui o que é que nós temos? Bem aqui nós temos um radical metil. Bem aqui o que que é? Outro radical metil. E aqui, filhotes, olha só. 1, 2, 3, 4 carbonos. But mais il, butil. Mas você lembra que existem vários butis? E você lembra que a sua referência é a valência livre? Esqueça a cadeia principal. Veja que nesse caso a valência livre está no carbono secundário. Então esse aqui é o sec-butil. Veja, eu posso colocar só a letra S para me referir ao sec. Tudo bem? Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esses radicais em ordem alfabética. Pequeno, mas importante detalhe antes de eu continuar. Os prefixos de quantidade e os prefixos de posição não entram na ordem alfabética. Por exemplo, se eu escrever bem assim, dimetil, o que é que esse di significa? Que tem 2 radicais metis. A letra de referência para a ordem alfabética é a letra N e não a letra D. Prefixo de quantidade não entra na ordem alfabética. Se eu escrever bem assim, olha, terc-butil, a letra de referência é a letra B e não a letra T. Prefixo de posição não entra na ordem alfabética. A única exceção é o prefixo iso. Por exemplo, se eu escrever isobutil, aí sim a letra de referência é a letra I. É o único caso. Fechou? Então, di, tri, tetra, orto, meta, para, sec, terc não entram na ordem alfabética. Então, agora me ajuda. Quais são os prefixos, aliás, os radicais que eu tenho aqui? Etil, metil, sec, butil. Em ordem alfabética, quem viria primeiro? Sec, butil. Em que carbono ele está ligado? No terceiro carbono da cadeia principal. Então, olha como é que vai ficar, te prepara. 3-sec-butil, para que o leitor saiba que no terceiro carbono da cadeia principal existe o radical sec-butil. Que mais? 6-etil, para que eu saiba que existe um radical etil no sexto carbono. E onde estão os radicais metis? Tem um no quarto e o outro no quinto carbono. Como são 2 radicais, eu tenho que dizer isso para o leitor, que são 2 radicais metis. Então, quem lê aqui dimetil, saberá que tem 2 radicais metis, um no quarto e o outro no quinto carbono. Lembrando, número é separado de palavra por hífen, número é separado de número por vírgula. Isso é regra. Tudo bem? Bom, então agora eu já denominei todas as ramificações. Vamos à cadeia principal. Prefixo para a cadeia principal. Ept, porque existem 7 carbonos na cadeia principal. Infixo, em, porque tem uma dupla. E onde está essa dupla? Ela está entre sexto e sétimo carbono. Lembra? A gente sempre escolhe a menor posição a ser indicada. E a terminação? Ol, já que tem uma hidroxila alcoólica. Que está em que carbono? No segundo. Então, 2-ol. Olha o nome da criança como ficou. 3-sec-butil, 6-etil, 4,5-dimetil, ept, 6-en, 2-ol. Aqui, olha, ordem alfabética B, E e M. Olha, eu sei que o nome ficou estranho, mas você sabe, eu já falei isso várias vezes. Em química orgânica, só que tem que ser bonito é o professor. O nome ele tem que ser funcional. Se eu apresentar esse nome aqui para alguém, o que é que vai acontecer? Ao ler esse nome, ept, o indivíduo vai saber que tem quantos carbonos? 7. Em, ele vai saber que tem uma dupla que está entre o carbono 6 e o 7, porque eu sempre escolho o menor. Ol, ele vai saber que tem uma hidroxila que está em que carbono? No segundo. E agora ele vai lá no terceiro carbono e adiciona um radical sec-butil. Lá no sexto carbono adiciona um radical etil. No quarto e no quinto carbono ele coloca um radical metil em cada um deles. E olha, ainda tem mais uma particularidade. Lembra que a IUPAC ela sugere, sempre que possível, que você faça a fusão dos 2 últimos nomes que compõem aquele composto,
tomando cuidado de tirar a letra H, caso ela exista. Então, se eu quisesse, eu também poderia ter escrito assim, olha, repetido tudo isso aqui, eu não vou escrever de novo, e pegando só esse finalzinho bem aqui, olha, dimetil, aí tiraria o hífen e a letra H, hept, 6 em 2 ol. Tá? Então, nesse caso aqui, o que foi que eu fiz? A fusão dos termos, tirando o hífen e a letra H. Pode aparecer assim também. Fechou? Bacana. Então, agora a gente vai aprofundar mais colocando outros exemplos. Mais alguns exemplos para a gente reforçar e você cair para dentro do exercício de nomenclatura. Mais uma cadeia ramificada, nós temos aqui um alcano, já que é um hidrocarboneto de cadeia aberta e saturada. Você viu que o nosso primeiro exemplo foi um álcool, para mostrar para você que eu organizei as regras de tal maneira que ao final dessa aula você terá que ser capaz de montar a nomenclatura de álcool, hidrocarboneto, cetona, aldeído e ácido carboxílico. As regras são as mesmas, mudando apenas a terminação. Lembrando que no caso do aldeído e do ácido carboxílico, eu não devo indicar a posição do grupo funcional, porque eles estão sempre na extremidade. Tirou isso, o resto é tudo igual. Vamos olhar para essa cadeia bem aqui. Como ela é ramificada, o primeiro passo é escolher a cadeia principal. Me lembra aí? Cadeia principal é aquela que, antes de mais nada, possui o carbono do grupo funcional. Temos grupo funcional aqui? Eu vou mudar a pergunta. Tem alguém diferente do carbono ou do hidrogênio? Não. Então não tem grupo funcional. O que é que a regra me diz então? Escolher aquela que tiver o maior número possível de insaturações. Você está vendo alguma dupla ou tripla? Não. Então também não me ajudou. Vou para o próximo critério. Não tem grupo funcional, não tem insaturação, então agora eu vou escolher aquela que tiver o maior número de carbonos. É muito comum o aluno olhar logo para essa estrutura bem aqui, olha. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas de repente alguém poderia pensar nessa outra bem aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empatou. O número de carbonos é o mesmo. Ou alguém de repente poderia pensar nessa outra bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então eu tenho aí pelo menos 3 possibilidades de cadeias que empatam no número de carbonos. E aí, o que é que a regra diz? A regra diz que se empatar no número de carbonos, eu devo escolher aquela que tiver o maior número de ramificações. Me acompanhe aqui, olha. Se eu escolher essa aqui como cadeia principal, ela vai ter 7 carbonos, confere? 1, 2 ramificações somente. Vai guardando isso daí. Se eu escolher a sequência em azul, ela vai ter também 7 carbonos. No entanto, ela vai ter 1, 2, 3, 4 ramificações. Já ganhou da sequência em preto, já está fora da disputa, lembra? Ela só tinha 2 ramificações. E a sequência em vermelho? Ela também tem 7 carbonos. Porém, ela vai ter quantas ramificações? Bora contar junto? 2, 3, cortou bem aqui, ó, para subir, 4, 5. Essa aqui só tinha 4, perdeu a disputa. Então, essa bem aqui passa a ser a minha cadeia principal. Por quê? Porque além de conter os mesmos 7 carbonos que as demais, ela ganha na quantidade de ramificações. Então, veja que escolher cadeia principal não é bater o olho na primeira logo e já sair selecionando ela. Não. Você tem que fazer um processo seletivo e excluindo parte a parte. Agora, vamos enumerar. O que é que a regra me manda fazer? Começar pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Temos grupo funcional? Não temos. Então, eu vou começar da extremidade mais próxima da insaturação, só que nós também não temos. Então, eu vou começar da extremidade mais próxima da ramificação. Mas te liga no que vai acontecer. Se eu começar aqui por cima, carbono 1, carbono 2, achei a ramificação. E se eu começar por baixo, carbono 1, carbono 2, empatou na distância. Então, tanto faz? Não. Sabe por quê? Porque aqui, apesar da distância ser a mesma, eu só encontro uma ramificação.
Enquanto que se eu começar por baixo, na mesma posição, eu já encontro logo duas. Então, eu vou preferir começar aqui por baixo. Você me entendeu? Da extremidade mais próxima, da maior quantidade de ramificações. Então, esse é o carbono 3, aqui é o carbono 4, carbono 5, carbono 6. Pulei um. 1, 2, opa, pulei um. 3, desculpa. 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7. Escolhi a cadeia principal, enumerei a cadeia, agora vamos escrever o nome colocando primeiro as ramificações em ordem alfabética. Metil, metil, etil, etil, metil. Então, basicamente, eu tenho dois tipos de radicais aqui. Quais são? Metil, etil. Em ordem alfabética, quem viria primeiro? O radical etil, que apareceu quantas vezes? 2. Um no terceiro e o outro no quinto carbono. E eu vou dizer para o leitor, deixar muito claro para ele que existem dois radicais etis, um no terceiro e outro no quinto. E os radicais metis? Tem um no segundo, outro também no segundo e o outro lá no sexto carbono. E eu tenho que dizer para o leitor que são 3. Trimetil. Nada pode ficar subentendido. Se existem 3 radicais, eu tenho que dizer que são 3 e dizer a posição de cada um deles. Tudo bem? Não temos mais ramificações, vamos ao nome da cadeia principal. Prefixo ept. Mas lembra que se eu quiser, eu posso tirar o hífen, a letra H e fundir. Ept. Infixo an, porque só tem ligações simples. Terminação O, por se tratar de um hidrocarboneto. Como ficou o nome da criança? 3,5-dietil, 2,2,6-trimetileptano, numa palavra só. Mas, se você quiser, você pode colocar aqui trimetil, traço, epitano com a letra H na frente. As duas formas são aceitáveis, no entanto, essa é o que tem aparecido mais nas últimas provas de vestibular. Fechou? Bora para o próximo. Temos aqui novamente um hidrocarboneto de cadeia ramificada da classe dos alcadienos, já que nós temos duas duplas ligações entre carbonos, correto? Como a cadeia ramificada, primeiro passo, escolher a cadeia principal. Cadeia principal é aquela que, antes de mais nada, tem o carbono do grupo funcional. Não temos. Então, é aquela que contém o maior número possível de insaturações. Temos? Temos, Anderson, temos 2 insaturações, essa e essa. Então, eu já sei que a minha cadeia principal vai ter que passar por aqui e vai ter que passar por aqui, que é para contemplar as 2 insaturações. Beleza? Então, não tem jeito, a minha cadeia principal só pode ser essa bem aqui, que é para poder contemplar, como eu mencionei, as 2 insaturações. Anderson, mas se eu tivesse vindo por aqui, ó, se eu pegasse esse caminho, ela seria maior. É verdade, mas você deixaria de fora as insaturações. E eu volto a repetir, insaturação é mais importante que tamanho, é mais importante que o número de carbonos. Escolhemos a cadeia principal, qual é o próximo passo? Enumerar essa cadeia. É aqui que você vai entender por que eu resolvi te dar esse exemplo. Te liga no que vai ocorrer aqui, tá? A regra me manda começar da extremidade mais próxima do grupo funcional, só que a gente não tem grupo funcional. Então, eu vou começar da extremidade mais próxima da insaturação. Se eu começar por aqui, carbono 1, achei a insaturação. Mas se eu começar por aqui, carbono 1, eu também achei a insaturação. O que é que isso quer dizer? Que a insaturação não me ajudou a tomar nenhuma decisão. Eu vou esquecer dela. Por ela, tanto faz. O que é que a regra me manda fazer? Começar da extremidade mais próxima da ramificação. Olha o que vai acontecer. Carbono 1, no carbono 2 eu já acho uma ramificação. E se eu viesse por aqui? 1, 2, eu também acharia uma ramificação. Empatou de novo. Então, quem vai decidir tudo é essa bem aqui. O lado que estiver mais próximo dela é quem vai ganhar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Putz, empatou de novo. Então, veja que nesse caso empatou em todos os critérios. O que é que isso quer dizer? Que eu posso tanto começar por aqui, quanto eu posso começar por aqui. No entanto, este radical é diferente deste radical. Bem aqui nós temos um radical etil
e aqui eu tenho o radical isopropil. Quando chegar a esse extremo, preste atenção, de empatar em todos os critérios, como aconteceu, tu tens um último recurso, mas eu vou deixar isso bem enfatizado. Tu só vais apelar para este último recurso se der empate em todos os critérios. Não é para começar usando ele. Ele é o teu último recurso, é quando não tiver mais jeito. E esse último recurso é a ordem alfabética. Se der empate em todos os critérios, você vai apelar para a ordem alfabética. Radical etil, radical isopropil. Em ordem alfabética, quem ganharia? O radical etil. Então é por aqui que eu vou começar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e finalmente carbono 5. E agora que eu enumerei, vamos montar a nomenclatura. Primeiro citando os radicais em ordem alfabética. Como é que ficaria? 2-etil, que mais? 4-isopropil, isopropil. Não esqueça que bem aqui no terceiro carbono nós temos um radical metil. Ok? Olha a ordem alfabética aqui. Etil, isopropil, metil. E como não tem mais nenhuma ramificação, vamos ao nome da cadeia principal. Se eu quiser, eu posso tirar o hífen e juntar tudo numa palavra só. Mas vamos variar um pouquinho. Prefixo. Pentes, porque são 5 carbonos. Infixo. Infixo de-en, para que o leitor saiba que existem duas ligações duplas. Onde elas estão? Uma entre o primeiro e o segundo. Eu sempre escolho a menor posição. A outra está entre 4 e 5, eu sempre escolho a menor posição e vou indicar isso aqui para ele, olha. 1, 4, de-en e a terminação O, porque se trata de um hidrocarboneto. Então, como foi que ficou, querido? 2-etil, 4-isopropil, 3-metil, pente, 1,4-dieno. Quem lê esse nome aqui, pente, saberá que a cadeia principal tem 5 carbonos, de-en, que ela tem duas duplas, uma posicionada no primeiro e a outra posicionada no quarto carbono, e o O, que se trata de um hidrocarboneto. Para fechar com chave de ouro, então, encerrando a nossa aula hoje, vamos trabalhar com essa cadeia bem aqui, queridos. Essa bem aqui é uma cadeia aberta ou fechada. O que nós temos, na verdade, é uma cadeia mista, né? Você tem uma parte aberta e tem uma parte fechada. A primeira coisa que você tem que entender é que quando a cadeia é mista, eu não posso trabalhar com a parte aberta e com a parte fechada ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa a definir é quem é a minha cadeia principal. Ou é a aberta ou é a fechada, nunca as duas ao mesmo tempo. O critério para a escolha continua sendo o mesmo, grupo funcional, mas nem a parte aberta e nem a parte fechada possui o grupo funcional. Então, passa a ser quem? A insaturação. Como a insaturação está na parte fechada, eu já sei que a minha cadeia principal, então, aqui é a parte fechada. Tudo bem? O que ficou de fora dela passa a ser considerado, então, para mim, uma ramificação. Bom, agora vamos à enumeração. A regra me mandaria começar priorizando quem? O grupo funcional, mas nós não temos grupo funcional. De quem passa a ser a prioridade, então? Da insaturação. Então, é ela que eu vou usar como referência para a minha enumeração. Só tem um detalhe. Lembre-se que quando a cadeia é fechada e a insaturação é o item mais importante, ela é dona dos 2 primeiros carbonos. E aí, onde é que está o problema? Se eu chamar esse aqui de carbono 1, obrigatoriamente esse tem que ser o carbono 2, porque a insaturação na cadeia fechada é dona dos 2 primeiros carbonos. Porém, eu poderia chamar esse aqui de carbono 1, o que me obrigaria a chamar este de carbono 2. Então, agora eu tenho que decidir se eu vou seguir no sentido horário ou se eu vou seguir no sentido anti-horário. Ou seja, o sentido em vermelho ou o sentido em preto. O que vai decidir? A ramificação mais próxima. Agora, olha que interessante. Se eu vier por aqui, 1, 2, 3, achei a ramificação. Se eu vier por aqui, 1, 2, 3, também achei a ramificação. Empatou? Não. Não, porque aqui eu já acho quantas ramificações? 2.
enquanto que aqui eu só acho uma ramificação. Então, o sentido vencedor é o sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5 e carbono 6. Anderson, se não tivesse uma dessas ramificações, aí teria dado empate. Como é que você ia desempatar? Você ia desempatar pela ordem alfabética, beleza? Mas não é o caso, tá? Só supondo a situação. Bem, como é o nome deste radical? Metil. Como é o nome desse outro? Também o radical metil. E esse aqui, filhote? 1, 2, 3, 4 carbonos. Já sei que é um tipo de butil. Como a valência livre, ó, esquece a cadeia principal. 1, 2, 3. Como esse carbono é terciário, esse aqui é o terc-butil. Lembrando que a ordem alfabética aqui seria feita em função da letra B. Como ficaria o nome desse composto, então? Vamos lá? Ficaria 6, terc-butil. Que mais? 3, 3, dimetil, porque o leitor precisa saber que são dois radicais metis e que cada um deles está no mesmo carbono. Lembra que nada pode ficar subentendido. Como não tem mais nenhuma ramificação, vamos ao nome da cadeia principal. Ciclo, para lembrar que a cadeia principal é fechada. Hex, porque são 6 carbonos. Eu fiz a opção de fundir os termos. Se eu quiser, eu posso manter o hífen, a letra H. Em, para saber que tem uma dupla. E O, por se tratar de um hidrocarboneto. Detalhe, nesse caso, como a dupla é o mais importante e a cadeia é fechada, qualquer carbono que ela estivesse já seria o carbono 1. Então, eu não preciso dizer aquilo que é óbvio, tá? De tal maneira, então, que o nome ficaria 6-terc-butil, 3,3-dimetil, ciclo hexeno. Meu filho, com isso aqui, não tem desculpa, é cair para dentro do exercício, cair matando, depois procurar lá na plataforma as outras aulas que a gente tem disponibilizado, as outras baterias de exercício e bola para frente, beleza? Obrigado pela tua atenção, obrigado pela companhia, qualquer dúvida, estamos à disposição aí. Tamo junto.